Capítulo 15. Gerencie seu tempo e seu dinheiro. Andrew Carnegie conduziu toda a sua vida sob um gerenciamento rigoroso, tanto do tempo quanto dos recursos financeiros. Suas realizações o qualificaram a falar como autoridade no assunto, visto que os Estados Unidos nunca produziram um homem que tenha feito mais com as oportunidades do modo de vida americano. As condições econômicas e sociais mudaram muito desde os tempos de Carnegie, mas os princípios da realização pessoal não. São os mesmos de quando ele trilhou seu caminho de baixo para cima até uma posição invejável e servirão tão efetivamente hoje quanto serviram na época em que ele construiu sua carreira. Você nomeou o gerenciamento do tempo como um dos elementos essenciais para a realização pessoal. Poderia indicar quais métodos devem ser adotados para se fazer melhor uso do tempo? Todas as pessoas de sucesso planejam sua vida tão cuidadosamente quanto um homem de negócios bem-sucedido planeja seus negócios. Ele começa adotando um objetivo principal definido e segue dedicando uma parcela definida de tempo para atingir esse objetivo. Qual proporção de tempo devemos dedicar à conquista do objetivo principal? Para começar, temos de reconhecer que a pessoa comum vem ao mundo com nada além de tempo como recurso. Cada pessoa tem 24 horas a cada dia, nem mais, nem menos. Quando a pessoa atinge a idade da responsabilidade pessoal, deve dividir o tempo em 3 partes. 1 para o sono. 2, 1 para o trabalho e 3, 1 para o lazer. A distribuição habitual dessas 24 horas do dia é de 8 horas para o sono, 2, 8 horas para o trabalho e 3, 8 horas para o lazer. Algumas pessoas, talvez a maioria, acham necessário trabalhar 10 horas por dia a fim de manter o atual padrão de vida, enquanto dedicam apenas 6 horas por dia para o lazer. Normalmente uma pessoa não pode ter menos do que 8 horas de sono. Qual desses 3 períodos do dia você considera mais importante? Isso depende totalmente do que você considera importante. A boa saúde requer pelo menos 8 horas de sono. O padrão médio de vida atual demanda pelo menos de 8 a 10 horas de trabalho diário. Restam de 6 a 8 horas de tempo livre por dia, que o indivíduo pode usar como quiser. Eu diria que, em se tratando da realização pessoal, esse é o período mais importante do dia, pois propicia a oportunidade de adquirir educação adicional, planejar novas formas de prestação de serviço e desenvolver a boa vontade. E a pessoa que não utiliza esse período para nenhum desses objetivos, mas o dedica inteiramente ao prazer pessoal, que não acrescenta influências ou amigos adicionais. A pessoa que usa o tempo livre dessa forma nunca será bem-sucedida, exceto por um raro golpe de sorte que pode favorecê-lo independentemente de seus esforços. O período de sono não produz nada, exceto a manutenção da boa saúde. Portanto, não é possível tomar liberdades com ele, pois não detém sementes de oportunidade para autopromoção ou acumulação de bens materiais. O período de trabalho exige que todos os pensamentos e esforços sejam concentrados em funções específicas. Por isso detém apenas pequenas oportunidades de esforço extra, embora possa ser utilizado para estabelecer as bases para novas oportunidades, modificando-se a qualidade e quantidade do trabalho realizado. O período de tempo livre é justamente o que o nome diz: tempo que se pode usar no que se quiser. Portanto, é apropriadamente chamado de tempo da oportunidade. Nesse período, um indivíduo não só pode plantar a semente da oportunidade, como pode fazer a semente germinar e crescer, regulando cuidadosamente sua associação com outros e exercendo rigorosa disciplina sobre os próprios pensamentos. As pessoas mais bem-sucedidas combinam o tempo livre com o período de trabalho, dedicando tudo para algum tipo de ação que possa ajudá-las a alcançar o objetivo principal. Assim, trabalham cerca de 2/3 do tempo e dormem no outro terço. Mas não é necessário tirar um tempo para lazer e recreação a fim de manter a boa saúde? Sim, a boa saúde exige uma mudança de hábitos físicos e mentais, mas as pessoas bem-sucedidas aprenderam a fazer essas alterações combinando o horário de trabalho e o tempo livre,
de modo que o tempo livre proporcione prazer e ao mesmo tempo contribua e se harmonize com as tarefas que realizam durante o horário de trabalho. Entendo o que você quer dizer. Um homem pode usar o tempo livre de forma que traga oportunidades definitivamente relacionadas ao trabalho, como contato com pessoas que possam gerar benefícios na conquista do objetivo principal, embora o relacionamento com elas possa ser de natureza inteiramente social, ligada ao lazer. Essa é exatamente a ideia. Mas você deve reconhecer o fato de que a maioria das pessoas não usa o tempo livre dessa maneira. Utilizam para diversão, que muito frequentemente confundem com prazer, e com companhias que as influenciam com hábitos destrutivos como bebida e jogos de azar, ou simplesmente preguiça. Enquanto o tempo livre pode ser apropriadamente chamado de tempo da oportunidade, geralmente revela-se o tempo do infortúnio, pois é nesse período que a maioria das pessoas adquire hábitos negativos que afetam crucialmente seu período de trabalho. Tais hábitos podem, por exemplo, reduzir o período de sono e consequentemente reduzir a eficiência durante o trabalho, bem como prejudicar a saúde física. Entendo a lógica do argumento, mas não é verdade que uma vida satisfatória demanda um pouco de diversão? O velho ditado "nem só de pão vive o homem" parece sensato. Pode ser um ditado sensato, mas há muitos equívocos. Falando por mim e a partir de minha observação de pessoas bem-sucedidas, posso dizer que não há melhor forma de lazer do que aquela associada ao planejamento e conquista do objetivo principal. Seria um equívoco dizer que eu trabalho duro, pois a verdade é que vejo o meu trabalho como o melhor tipo de divertimento, assim como todos os outros homens bem-sucedidos no verdadeiro sentido do termo. O trabalho de um homem pode ser um lazer se ele realizá-lo com um espírito de intenso entusiasmo e gostar do que faz. O entusiasmo distrai, e o interesse pelo trabalho pode, portanto, ser um divertimento. Reconheço a verdade do que você disse. Mas e o homem que não gosta de seu trabalho, que é forçado a trabalhar para suprir as necessidades básicas da vida? Que motivo ele tem para se entusiasmar com o trabalho? Achei que você fosse chegar a essa pergunta. É exatamente o que preciso para deixar claro o benefício potencial do período de tempo livre. É verdade que um homem pode não estar sempre entusiasmado com um trabalho que não rende nada mais do que uma parca sobrevivência. Mas, quanto menos gosta do trabalho, mais motivos ele tem para tomar as medidas necessárias para sair dele e encontrar outro melhor. Na maioria dos casos, a única esperança está nas possibilidades do tempo livre, quando ele pode preparar-se para o tipo de trabalho de que gosta e formar alianças com outros que podem ajudá-lo a conseguir tal emprego. Se desperdiça o tempo livre em uma vida desregrada ou ociosa, ou na companhia de gente que o conduz a hábitos negativos, ele obviamente deverá permanecer no tipo de trabalho de que não gosta. Eu não gostava do trabalho que fui forçado a fazer na juventude. Era pesado e rendia apenas o suficiente para a sobrevivência. Saí daquele tipo de trabalho usando meu tempo livre para preparar-me para algo melhor. A preparação consistiu em ler, ir à escola e especialmente fazer amigos em uma classe de pessoas que poderiam ser úteis. Foram esses amigos, com quem tive contato no tempo livre, que me ajudaram mais tarde na vida, quando precisei de capital para entrar no negócio do aço. Veja por que chamei o tempo livre de tempo da oportunidade. Rigorosamente, não se deve ter tempo livre, pois todo o tempo, exceto aquele necessário para o sono, deve ser utilizado para se obter alguma forma de benefício. Posso dizer sinceramente que nunca, em toda a minha vida, passei voluntariamente um segundo de meu tempo com qualquer pessoa que eu não acreditasse que pudesse me trazer algum benefício. Claro que transformei a maioria delas em associados, não apenas usando-as para meu benefício, mas as cultivando e servindo com cuidado. Mas alguns não considerariam egoísta cultivar amizades apenas com quem se deseja uma colaboração mútua. Não importa como esse hábito seja visto, é um elemento essencial para a realização pessoal. Pessoalmente não vejo nada de egoísta nisso, desde que a pessoa se relacione com as outras de maneira a doar tanto quanto recebe, e sempre deixei claro que seguia essa prática. Posso dizer sinceramente que,
Para cada benefício que já recebi de outra pessoa, prestei a tal pessoa um benefício equivalente ou maior e, para cada dólar que acumulei, ajudei outros, muitos outros, a acumular. Então, onde entra o egoísmo de minha parte? E, para completar minha carreira, agora estou empenhado em doar toda a minha riqueza a outras pessoas da maneira que achar mais adequada para ajudá-las. Estou feliz por ter feito essa pergunta, pois muitas outras pessoas vão fazê-la e não teriam a oportunidade de obter resposta. A partir do que você disse, cheguei à conclusão de que a questão do valor do tempo resume-se a reconhecer que o período mais importante é o tempo livre, pois os outros dois devem necessariamente permanecer como períodos de rotina, sobre os quais nem sempre se pode ter controle. Agora você tem o ponto de vista que eu gostaria que tivesse. Tempo livre é exatamente o que o nome implica, pois é o ponto de partida de toda a liberdade individual de corpo e mente. Há apenas uma coisa sobre a qual temos maior controle do que nosso tempo livre: a natureza de nossos pensamentos. Curiosamente, o tempo livre é o mais favorável de todos os períodos para organizar e dirigir os pensamentos de acordo com a escolha pessoal. O tempo livre proporciona a oportunidade de se retirar os pensamentos das obrigações prioritárias da vida e direcioná-los para a fonte daquele poder interno secreto que detém a resposta para todos os problemas humanos. Essa é a maior razão para se organizar o tempo livre e fazer uso deliberado e construtivo dele, em vez de desperdiçá-lo com gente preguiçosa e sem ambição. Acredito que a pessoa que organiza e protege seu tempo livre com a escolha cuidadosa de associados e amigos, longe de ser egoísta, demonstra extremo altruísmo, pois somente dessa forma pode tornar-se de maior benefício para si e os outros. Se quiser encontrar o verdadeiro egoísta, você pode encontrá-lo perdendo tempo, tempo que pode pertencer à sua família ou aos credores, em companhia de ociosos que imprudentemente acreditam que estão se divertindo. Você encontrará o egoísta em bares e antros de jogatina ou lugares piores, na companhia de quem acredita que tempo livre é algo que se tem o direito de desperdiçar. Olhe ao redor, observe as pessoas cuidadosamente, e a veracidade do que eu disse ficará evidente. O egoísta é aquele que vive apenas para si e em geral prefere viver na companhia de outros que pensam da mesma forma. Espero ter esclarecido esse assunto, pois há muitos equívocos relacionados à definição de egoísmo. O altruísmo manifesta-se pelo respeito ao tempo e uso construtivo deste. O egoísmo manifesta-se pela desconsideração arbitrária do próprio tempo e do tempo dos outros. Nenhum homem tem o direito de viver apenas para si. A civilização impõe a cada pessoa um certo grau de responsabilidade para com as outras, de uma forma ou outra. Mas muitos homens desejam beneficiar-se das vantagens da civilização sem contribuir em nada para a fonte desses privilégios. Isso é egoísmo em sua forma mais maligna. Ou estou totalmente equivocado sobre o significado da palavra egoísmo? Minha ênfase nesse assunto não é uma repreensão a você por ter feito a pergunta, mas destina-se a inspirar o pensamento nas pessoas que precisam ter uma ideia clara sobre o assunto. O egoísmo é um dos males fundamentais do mundo, e sua verdadeira natureza precisa ser analisada como espero ter feito. Admitindo-se que um indivíduo faça uso eficiente do período de trabalho, combinando com o tempo livre para que possa obter tudo o que deseja, tem um objetivo principal definido e, pelo uso eficiente do tempo, alcance o objetivo ou esteja no caminho para alcançar. Isso é suficiente para garantir o sucesso? Não. Supondo que se refira a bens materiais, dinheiro ou seu equivalente, quando fala de sucesso, deixe-me chamar a atenção para o fato de que nem a capacidade de obter dinheiro facilmente, nem sua posse temporária significarão muito para o homem que não aprender a utilizar a riqueza. O valor de todas as riquezas, incluindo o dinheiro, consiste na utilização que a pessoa faz delas, não na mera posse. O homem bem-sucedido, aquele que alcança o sucesso econômico, gerencia o uso do dinheiro e dos bens materiais tão cuidadosamente quanto gerencia o tempo. Reserva uma quantidade definida dos rendimentos, geralmente determinada como uma porcentagem do total, para 1. Alimentação, vestuário e despesas da casa. 2.
Seguro de vida. 3. Poupança em algum tipo de investimento. 4. Caridade e divertimento. Todos esses 4 itens são controlados por um orçamento rigoroso no qual não há desvios, exceto em casos raros de emergência. Isso garante a economia de um percentual definido da renda e leva à segurança econômica. Que diferença faria se a renda de uma pessoa fosse de US$1.000 ou US$10.000 por mês e ela gastasse tudo em seu custo de vida, lazer ou qualquer outra atividade que não rendesse nenhum tipo de retorno material? Devo dizer, entretanto, que a maioria dos norte-americanos comete esse erro. Não importa o quanto ganhem, gastam tudo de uma forma ou de outra porque não têm um sistema de orçamento estabelecido para poupar e utilizar adequadamente uma porcentagem do dinheiro. Conheci homens que receberam aumentos salariais que gastaram prontamente cada centavo nas despesas diárias. Veja, se um indivíduo recebe os $100,00 por mês e ganha um aumento de $25,00, sob circunstâncias normais ele poderia guardar o valor total desse aumento, pois, se conseguia manter-se com o salário anterior, poderia continuar vivendo com o mesmo montante depois, tão bem quanto antes. A segurança econômica é alcançada pela administração cuidadosa da renda, e isso exige rigorosa disciplina no assunto das despesas. O problema da maioria dos americanos é que adquiriram o hábito de gastar na infância por causa da falta de disciplina dos pais, e esse hábito tornou-se uma espécie de mania. O hábito de economizar causa tanta excitação quanto o hábito de gastar, uma vez que seja desenvolvido pela disciplina. E preciso mencionar que é um hábito muito mais desejável. Quando falo em economizar, você não se refere apenas à acumulação de dinheiro em uma conta poupança ou um depósito de segurança, não é? Não me refiro a isso. Economia inteligente implica a utilização das economias. O dinheiro deve ser utilizado para gerar mais dinheiro. Se não for colocado em uso, é o mesmo que não ter nada mais do que o suficiente para pagar o custo de vida. Que porcentagem da renda um homem deveria reservar em uma poupança? Isso depende de muitos fatores. O percentual deve variar, dependendo de ele ser casado ou solteiro e do número de dependentes dele. O solteiro deve poupar uma porcentagem muito maior do que o casado, já que geralmente tem menos dependentes. Deve poupar para o dia em que tiver uma família, bem como para ter segurança econômica na velhice. Mas todos os homens devem poupar um percentual definido do rendimento bruto, mesmo que não seja mais do que 5%, a fim de que possam desenvolver o hábito de poupar. O montante não é tão importante quanto o hábito em si, porque a rotina de economizar conota a autodisciplina, que é de grande valor em outros sentidos. Sem autodisciplina, ninguém pode assegurar a conquista da segurança econômica ou do objetivo principal, não importa quanta capacidade ou quais oportunidades possa ter. O hábito de economizar é autodisciplina de alto nível. Qual item você considera mais importante no planejamento da poupança? O seguro de vida. Ele deve ter prioridade sobre todo o resto, sendo o homem casado ou solteiro. Primeiro, o seguro de vida obriga o indivíduo a adotar o hábito de economizar porque os prêmios devem ser pagos anualmente. É uma forma de economia que não pode ser gasta tão facilmente quanto o dinheiro depositado em uma poupança, além de também desenvolver autossuficiência e proporcionar paz mental e liberdade da preocupação sobre o que pode vir a acontecer aos dependentes em caso de morte ou a si mesmo na velhice. O silêncio tem uma grande vantagem. Não dá indícios de qual será o seu próximo passo.